Descondicionando a mente. Porque a mente expressa tudo o que colocarmos nela, ao mantê-la cheia de Deus, ela se expressa como algo bom no corpo. A mente é a substância ou a essência, da qual o corpo é formado, e é por essa razão que, se nutrimos a mente com a verdade, experimentamos harmonia no corpo. Se alimentamos o mal, a discórdia e o pecado na mente, expressamos isso no corpo. Seja o que for que aceitemos na mente, o corpo manifesta. Se alimentamos o mal, a discórdia e o pecado na mente, expressamos isso no corpo. Seja o que for que aceitemos na mente, o corpo manifesta. A mente por si mesma é pura, o corpo por si mesmo é puro, mas é o tipo de alimento que ingerimos em nossa mente que determina a natureza da mente e do corpo. O homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais alimentamos a mente com a palavra de Deus, mais harmonioso o corpo se torna. No momento em que pedimos ajuda a um praticante, tudo o que está acontecendo em sua mente se torna a lei para o corpo. E se ele estiver preenchendo sua mente com Deus, a harmonia aparecerá no corpo. Isso se aplica até mesmo aos nossos animais de estimação. A quantidade de horas em que mantemos a mente cheia da verdade determina quão pacíficos e quão harmoniosos eles serão. Os professores que são alunos do Caminho Infinito descobriram que seus filhos respondem à verdade mantida na mente do professor e que o desempenho escolar de seus filhos melhora, bem como as suas atitudes e comportamentos. Isso também é verdade em nossas casas. É o grau em que a verdade está incorporada em nossas mentes ou na mente de alguma pessoa da casa que governa a conduta de todos aqueles que entram na vida dessa família. Se, por outro lado, continuarmos a ver os membros de nossa família como humanamente parecem ser, isto é, se continuarmos a negligenciar, criticar e julgar, isso fará com que aflore neles o que estamos vendo. A situação mudará, entretanto, quando aprendermos a ignorar a aparência e lembrar que Deus constitui a mente, o ser e o corpo individuais. Qualquer aparência maligna pertence a essa vasta ilusão mental que é um nada. Um pouco de prática consistente desta natureza revelará como tudo o que vem ao alcance de nossa consciência é alterado. A responsabilidade está sobre nossos ombros. O ensino está nas Escrituras, mas não pode fazer nada para nós, exceto quando o incorporamos em nossa vida. Esta é realmente uma prática para a vida toda, e somente ler a literatura do Caminho Infinito ou falar sobre como ele é bonito não vai funcionar. Uma vez que tenhamos tocado o caminho espiritual e alcançado um certo grau de iluminação, não temos mais a capacidade de pensar o mal, fazer o mal ou desejar o mal. E por causa disso, experimentamos muito pouco de mal. E o pouco que experimentamos, temos uma maneira de enfrentá-los. A mente, então, é um instrumento e, enchendo-a de verdade, produzimos harmonia. Desprovidos da verdade, geramos um pouco de bem e um pouco de mal, ou uma grande quantidade de bem e uma grande quantidade de mal. Mas, quando a mente é a mente não condicionada, então ela é um instrumento de Deus, o meio pelo qual Deus se manifesta a nós. Então, chegamos a um nível em que não usamos a mente de forma alguma, nem para o bem e nem para o mal. A mente se torna um instrumento para Deus, e nós não a usamos. Nós a colocamos à disposição de Deus. Nós nos rendemos. Não pensamos bem e não pensamos mal. Não planejamos o bem e não planejamos o mal. Nós nos mantemos em uma atitude de escuta. Como um compositor
esperando para ouvir aquelas melodias silenciosas. À medida que nos mantemos sintonizados com a verdade espiritual, a verdade flui, e essa verdade se manifesta no plano humano como as ideias necessárias à nossa experiência, ideias que são sempre divinas, incapazes de serem usadas para o mal. Todo o nosso trabalho é direcionado para alcançar aquela mente que também estava em Cristo Jesus. Essa mente não é uma mente pensante, nem uma mente racional, embora em nossas atividades humanas diárias pensemos e raciocinemos. A principal função da mente, entretanto, é ser uma via de consciência, um instrumento pelo qual nos tornamos cientes da presença de Deus. Então ela é a mente transcendental, não condicionada. Não temos uma mente humana e uma mente espiritual, nós apenas temos mente. Existe apenas uma mente, e isso é tudo o que existe, e, se a mantivermos em seu estado incondicionado, nos tornaremos sujeitos ao Espírito. Se, a usarmos da maneira humana habitual, podemos usá-la para o bem ou para o mal, mas, quando atingimos a consciência espiritual, usamos a mente inteiramente para fins do bem. À medida que avançamos, alcançamos aquele nível em que nossa intenção não é fazer nem o bem e nem o mal. Nossa intenção é apenas que Deus use a mente como um instrumento para a sua expressão. A razão do erro. Nota de gabinete. Recebi uma carta não faz muito tempo de um de nossos alunos, membro de uma família respeitável e substancial, seguidores de uma religião ortodoxa e pessoas muito boas. Uma terrível tragédia atingiu aquela família e foi feita a pergunta: como tal coisa pode acontecer conosco? Existe algum de nossos alunos que não sabe qual é a resposta? Se você tem alguma dúvida quanto à resposta a essa pergunta, então você não está estudando os nossos escritos objetivamente, porque não existe um livro, uma fita ou uma carta mensal que não contenha a resposta. Se há uma coisa que os alunos do Caminho Infinito sabem, e sabem que sabem, é a razão do erro. Se eles não sabem de mais nada, eles sabem disso. Se houver alguém em dúvida sobre esse assunto, ele não está estudando seriamente a mensagem. Ele pode estar lendo, mas lendo com emoção ou sentimento, não com discernimento. Mesmo a leitura mais casual revela a verdade conforme declarada por Paulo. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus. O homem natural nunca está sob a lei de Deus, nunca é protegido por Deus, não é mantido ou sustentado por Deus. Nessa passagem é encontrada a história da raça humana. Essa afirmação explica por que alguns se tornaram ditadores, enquanto outros se tornam os cordeiros levados ao matadouro. Ao ler a história da ascensão ao poder de um Mussolini ou de um Hitler, você logo entenderá que não havia Deus na Terra para proteger as pessoas ou interceder por elas. Da mesma forma, se você ler a história anterior dos Estados Unidos e a chegada ao poder dos barões ladrões e de suas trapaças e fraudes, você não pode deixar de se perguntar: onde estava Deus em tudo isso? Portanto, se o Caminho Infinito não lhe deu mais nada, certamente lhe deu a razão pela qual existem iniquidades e injustiças na terra. Também forneceu um meio para superá-los. Mas, neste momento específico, cabe ao indivíduo fazer isso. Qualquer indivíduo pode se libertar de todos os poderes e influências externas por meio de uma compreensão e aplicação bem definida dos princípios do Caminho Infinito. Com compreensão suficiente, esse indivíduo pode até ajudar a libertar outros. Mas, só quando essa prática estiver muito mais difundida do que agora está,
poderá esta consciência mudar o mundo. No momento, estamos operando no nível da consciência individual. Não podemos entrar na consciência deste mundo e forçar as pessoas deste mundo a ser livres. Elas devem primeiro estar abertas a isso. Aqueles que não estão abertos à ajuda espiritual nem sempre a recebem, embora alguns recebam porque interiormente estão clamando por ela, mesmo quando exteriormente estão resistindo e lutando. Cada problema que vem a você ou a mim representa um grau de nossa incapacidade de viver sob a lei de Deus. Isso não deve ser considerado crítica, julgamento ou condenação. Qualquer que seja o grau de humanidade que ainda existe em nós, não é por causa de nosso desejo, mas por causa de nossa incapacidade de ser outra coisa do que nós mesmos. Nós mesmos, entretanto, devemos reconhecer que todo o problema é uma oportunidade. Livrarmos-nos de uma doença, carência ou limitação não nos faria avançar nem um pouco espiritualmente, a menos que, com isso, adquiríssemos uma compreensão dos princípios envolvidos. Mais cedo ou mais tarde, devemos deixar de lado tudo de natureza física ou material de que dependemos. Se continuarmos satisfeitos apenas com a abundância material ou com a saúde, algum dia ela será retirada de nós. Devemos renascer para a consciência espiritual. Todos os problemas que enfrentamos podem ser resolvidos, mas a solução depende, em grande parte, de nós mesmos. Mesmo se pedirmos ajuda a um praticante, isso não nos isenta da necessidade de chegar a uma compreensão da verdade, porque, a menos que haja uma mudança de consciência e nós mesmos atingirmos uma consciência da verdade, haverá uma recorrência da discórdia. Em primeiro lugar, é necessário conhecer a natureza de Deus. Isso realmente significa saber que, independente de qual tenha sido nosso conceito de Deus, ou talvez ainda seja, ele está errado. Esta é a fé em um Deus desconhecido, a quem adoramos por ignorância. Não importa o quão elevado seja o conceito, ainda é um conceito. Eventualmente, temos que perder todos os conceitos e alcançar a consciência de que Deus é. E então, deixar esse assunto de lado, porque com a mente nunca saberemos o que Deus é. Todos os problemas que encontramos em nossa experiência baseiam-se na lei da causa e efeito. À medida em que semeamos, colhemos. Se aceitamos a crença mundial de que existe poder na pessoa, no lugar ou coisa, estamos semeando a corrupção. Enquanto estivermos dando poder para formas ou depositando confiança em qualquer coisa da cena externa, estamos semeando na carne. Estamos semeando na carne se tememos qualquer coisa no mundo externo da forma, seja pensamento ou coisa. Superamos a lei de causa e efeito na proporção de nossa compreensão desse ponto. E isso não nos leva de volta à verdade de que o reino de Deus, o reino do poder, está dentro de nós? E se está dentro de nós, não precisamos ter medo de nada, nem de ninguém. É fútil a oração ortodoxa para que a lei de causa e efeito seja posto de lado. Não há Deus que possa mudar a lei de causa e efeito. Não há Deus que possa anular a lei da estupidez. O problema está dentro de nós. O Mestre nos revelou a correção. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é que Deus está no seu céu e tudo vai bem. Não mudamos a lei, mudamos a nós mesmos. Existe um ditado que diz que, quando paramos de perseguir algo, isso virá até nós. É assim também que aquilo de que tememos e de que estamos tentando nos afastar muitas vezes se apega a nós. Mas, se não colocarmos amor ou ódio ou medo em alguma coisa,
estaremos livres dela. Essa é a lei de causa e efeito. Todos os conceitos tradicionais de Deus nos enviam a Deus para algo, e essa é a barreira para que possamos obtê-lo. Muitas de nossas lições do caminho infinito são baseadas no princípio de perceber Deus. A maneira de fazer isso é abrir mão de Deus. Lutar para obter Deus é colocar uma barreira. Deus está governando este universo, mas não por influenciarmos Deus a vir até nós ou ir ao nosso próximo. Podemos, no entanto, influenciar a nós mesmos ou ao nosso próximo a ir a Deus. Somos os únicos que podem quebrar a lei de causa e efeito. Começamos a fazer isso no momento em que reconhecemos que Deus não tem nada a ver com o bem ou com o mal de nossa experiência. Quando liberamos Deus e passamos nosso tempo percebendo que superar nossos problemas é superar a lei da causa e efeito, a responsabilidade recai diretamente sobre nossos ombros. A razão pela qual a lei de causa e efeito continua a operar em nossa consciência é porque damos poder a essa lei. Por fim, devemos voltar à compreensão de que Deus nos deu domínio, e não há poder fora de nós. Isso quebra a lei de causa e efeito, e deve ser a base de nosso trabalho. Então, todo problema se torna uma oportunidade que podemos muito bem enfrentar, ou ela continuará a nos perturbar. A questão é que queremos permanecer como estamos e ainda assim ter a lei de Deus fazendo algo por nós. Mas a única maneira de nos beneficiarmos pela lei de Deus é mudando a nossa natureza. Estamos amando, odiando ou temendo algo externo? Isso não significa que devemos parar de amarmos uns aos outros ou de amar nosso inimigo. O amor do qual estou pedindo que você desista é o amor que deposita dependência ou esperança em alguma pessoa. Em outras palavras, devemos voltar-nos para dentro de nós mesmos. Deus nos deu domínio. Eu e meu Pai somos um. Precisamos apenas reconhecer sua presença, e ela vai funcionar. Reconhecemos o poder espiritual e o deixamos atuar. Não usamos a força do sol, apenas o deixamos brilhar. Não procuramos maneiras de usar o poder espiritual, permitimos que ele nos use. O reino de Deus está dentro de nós. Nessa palavra descansamos. Então, ele executa sua função. Se nossos alunos entendessem o livro O Trovejar do Silêncio, não haveria necessidade de aulas do Caminho Infinito. Espero que todos vocês estudem este livro novamente e descubram o que está escondido em suas páginas. É um livro radical, e isso explodirá os conceitos de Deus que foram construídos ao longo dos séculos. Minha esperança para você é que você alcance um ponto em que não tenha nada em que se apoiar, a não ser o nada, nem uma coisa, nem um pensamento. Deus está funcionando, e tudo o que Deus não estiver em manifestação é nossa culpa. Não nos livramos suficientemente de uma dependência de pessoas ou coisas, e não vimos que a lei de causa e efeito continuará a operar porque não percebemos seu não poder. Nada é poder, mas o pensamento o torna poder. Na medida em que percebemos nossa herança de domínio dado por Deus, nos tornamos livres da lei de causa e efeito. Orar a Deus pelas coisas teve sua origem no paganismo, quando as pessoas do mundo procuravam encontrar algum poder sobrenatural, e este conceito foi perpetuado nas formas de oração usadas hoje. A maioria dos ensinamentos religiosos continua acreditando em um Deus a quem o homem pode orar por coisas, e isso geralmente se exterioriza em falta. Nossa oração deve ser pela compreensão de uma presença dentro de nós, por uma compreensão
de nossa unidade com ela. A grande verdade é que não precisamos do que parecemos precisar. O que precisamos é a percepção e realização de Deus. E isso é tudo de que precisamos. Ao alcançar a presença de Deus, o pecado, a carência e a doença são revelados como não presença. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Onde Deus está, já existe liberdade. Deus percebido e realizado é a obtenção da luz na presença do qual não há trevas, e na presença da qual há liberdade, abundância e realização. A graça de Deus é nossa suficiência em todas as coisas, não em dinheiro, investimentos ou saúde, apenas em sua graça. Comecemos a enfrentar os nossos problemas sem vontade de nos livrarmos dele e sem medo deles, reconhecendo que existe um erro que estamos a olhar, mas que também existe uma solução. Se pudermos ver o problema como uma oportunidade, nossa oração será para que não o deixemos ir até que tenhamos a verdade por trás dele. Trabalhamos nossos problemas entendendo que Deus existe. Portanto, estejamos dispostos a deixar Deus dirigir seu universo, enquanto voltamos nossa atenção para nós mesmos. Percebamos que nossos problemas são causados por uma lei de causa e efeito. Então, percebamos o não poder dessa lei kármica de como semeamos, assim devemos colher. A lei kármica é a crença em dois poderes, e é uma crença universal, mas a superação dessa crença é uma experiência individual. Ninguém pode fazer isso por nós. Na realidade, existe apenas um poder, e esse poder está incorporado em nossa consciência. Por isso, se estivermos doentes, podemos dormir e acordar bem. A consciência nunca dorme, então o sono pode ser um descanso tranquilo na compreensão de que a consciência é o único poder, e nada operando fora da consciência pode nos afetar. Alguém me escreveu recentemente pedindo uma palavra de incentivo para mantê-lo no caminho. É impossível fazer isso, porque, a menos que algo empurre uma pessoa, ela não pode permanecer no caminho, pois ele é reto e estreito. Somente quando esse impulso interior está presente, podemos resistir quando as tentações vierem. Quanto mais avançamos no caminho, mais tentações encontramos. Ninguém escapa delas. É por isso que o impulso dentro de nós deve ser maior do que a inércia humana. Um problema não é tão profundo quanto parece, porque um problema em si não tem força. O único poder é a crença universal sobre isso. Quanto mais problemas encontramos, menos força terá cada problema subsequente, até que, por fim, devemos chegar ao ponto em que o problema é apenas uma aparência e não desperta nenhuma reação em nós. Agora, deve ficar claro que os problemas existem apenas por causa de nossa ignorância da verdade. Todo aquele que está procurando em Deus uma solução para o seu problema está perpetuando o problema, porque Deus não é um poder que possa ser usado. O poder é a compreensão da impotência da aparência.